Para casos de fraude e corrupção acontecerem dentro de uma instituição, 3 elementos precisam existir: uma pressão ou motivação para o crime, uma oportunidade que o torne possível e uma racionalização ou justificativa que faça essa ação parecer aceitável. Isso tudo forma o triângulo da fraude, um modelo útil para entendermos como surge a corrupção. Você vai conhecer agora como funciona essa dinâmica da fraude dentro do ambiente condominial, utilizando essa ferramenta do triângulo da fraude. Alguns anos atrás, um pesquisador norte-americano ele fez uma entrevista com um grande número de detentos que foram presos por apropriação indébita, por atos de corrupção e buscando entender então as motivações que levaram ao cometimento desses atos. E aí chegou à conclusão da pesquisa, onde foi formulada uma ferramenta que hoje é muito utilizada no mundo da auditoria, no mundo do análise de risco, que visa conhecer as causas, os elementos chaves, os fatores chaves para o ambiente da fraude, para o cometimento de fraude. Então, vamos lá decorrer sobre cada um desses pontos, que são vértices que formam ali o triângulo da fraude. Num dos vértices do triângulo, nós temos o elemento pressão. E o que seria então essa pressão? A pressão financeira que o indivíduo sofre na sua vida cotidiana, na sua vida civil. Então, o síndico, o funcionário da administradora, ou funcionário do condomínio, ou até mesmo funcionário de alguma empresa terceirizada, que são atores ali que estão no contexto da administração condominial, eles podem sofrer algumas pressões financeiras que impactam na sua vida, na sua vida cotidiana. Para a gente citar como exemplo algumas situações de pressão, vamos colocar alguns eventos na vida civil, como por exemplo um casamento, uma morte de um ente querido, um caso de doença na família, desemprego. Então nós temos ali alguns eventos que exercem pressão financeira. Temos também o nascimento de um filho. Então esses eventos eles exercem uma pressão financeira, onde se a pessoa não tiver ali uma base de recursos, como uma poupança, ele vai buscar, às vezes, a alternativa não lícita para suprir essas necessidades na sua vida cotidiana. Existem também outros meios de pressão, como por exemplo, a ganância, ou seja, o desejo desenfreado pela conquista de um bem, pela troca de um carro, ou para a realização de um sonho, como por exemplo uma viagem ao exterior. Então, esses são alguns tipos também de pressões, como o consumo desenfreado, onde a pessoa deixa fluir dentro de si um desejo de posse e sem ter as condições financeiras ideais para realizar. Então, esse fator exerce uma pressão dentro do indivíduo, onde ele vai para o segundo ponto desse triângulo da fraude, que é a racionalização. Na racionalização, ele trava ali uma batalha interna na sua mente, começa a dialogar para convencer a sua consciência que aquele ato é legal, que aquele ato ele é normal, que todo mundo faz, que isso é normal no país, que os políticos fazem e não perdem a credibilidade, que os políticos fazem e são reeleitos, e também que no seu trabalho ele é um profissional que entrega-se muito para o condomínio, dando resultado, mas que não é reconhecido, que o condomínio tem fluxo de caixa, que esse valor não vai fazer falta, que os moradores são ricos e que pagam tão pouco para o trabalho que ele exerce no condomínio. Então, esse tipo de pensamento começa a fluir na sua mente e dando aquela situação de legitimidade para a prática da fraude. Então, esse convencimento interno que se dá no âmbito mental é chamado então de racionalização, que são as historinhas que a mente do fraudador conta para ele mesmo para convencê-lo de que é normal e que é legal.
Entenderam então esses dois pontos, pressão e racionalização? Observe como eles estão relacionados, eles estão interligados. Esses dois fatores são fatores próprios do indivíduo, está ligado à sua índole, ao ambiente onde ele foi criado, à sua educação, está ligado ao seu caráter. Agora nós temos um terceiro ponto, que é o ponto da entidade, do condomínio, da gestão, que é ligado às oportunidades. Então, a oportunidade são as falhas no sistema de controle dentro da administração condominial, né? Quais são essas falhas? Por exemplo, uma fiscalização omissa dos conselheiros, ou a falta de realização das assembleias, uma convenção fraca, a ausência de uma previsão orçamentária, falta de interesse dos condôminos pela gestão do condomínio, falta de transparência na prestação de contas, ou uma pasta de prestação de contas fraca, sem os controles devidos, sem os relatórios devidos, sem as informações corretas, um trabalho de omissão da administradora. Então aqui nós temos vários exemplos de oportunidades que podem ali então gerar um ambiente de fraude, fechando esse circuito dos três elementos: pressão, racionalização e oportunidade. Uma outra oportunidade que nós verificamos é o uso de cheques para pagar fornecedores. Então, cheques é muito fragilizado nessa questão do controle da fraude. O uso do caixinha, ou seja, aquelas despesas de reembolso, ou aquele valor que fica em poder do síndico para ele fazer pequenas compras, também são brechas no sistema de cobrança de inadimplentes, que muitas vezes é realizado por um advogado, mas que não há um controle por parte da administração desse valor que entra, né? Então, muitas vezes esse valor ele é repassado para o síndico, mas não é repassado para o caixa do condomínio. Então nós temos ali várias oportunidades que estão ligadas ao sistema de controle interno da administração, e quando ele falha, e aí ele fecha esse circuito do triângulo da fraude, né? Juntando esses três elementos, nós temos um ambiente propício para a fraude ocorrer no condomínio. Então, como barrar ou estancar esse fluxo? Como eu disse inicialmente, o elemento pressão e o elemento racionalização, ele é inerente ao ser humano. Então, não há nada que a administração possa fazer nesse momento. Agora, para coibir, para reduzir as oportunidades e não fechar esse circuito que vai possibilitar ali a fraude com facilidade, o trabalho de uma auditoria, principalmente a auditoria preventiva, ela é muito eficaz, porque ela vai verificar as fragilidades do sistema e vai corrigir, vai fortalecer o sistema de controle interno do condomínio. Por exemplo, ao invés de fazer pagamentos em cheques, né, utilizar ali a metodologia do pagamento via internet bank. Ao utilizar um sistema de cobrança de inadimplência, onde ninguém sabe quem está devendo, quem está recebendo, né? Trabalhar uma dinâmica integrada com o sistema de gestão, com o sistema financeiro, onde cada acordo, cada acerto com o inadimplente seja já contabilizado no sistema financeiro, né? Gerando ali relatórios confiáveis, com uma transparência para os condôminos, para a administração do condomínio. Então, gerar esses relatórios, né, que gerem transparência nos processos, através da prestação de contas, fazer assembleias com maior regularidade, ou seja, ao invés de fazer apenas uma assembleia por ano, né, fazer 2 assembleias por ano, uma ordinária, que são aquelas pautas obrigatórias por lei, outras extraordinárias para tratar questões ali da gestão do condomínio. Então, esses são alguns exemplos onde se pode ali diminuir as oportunidades de fraude no condomínio. O papel da auditoria é fundamental e
o papel do auditor para conhecer essas fragilidades também é fundamental. Por isso, o auditor condominial deve conhecer os principais riscos, ou seja, as principais oportunidades de fraude que envolve ali uma gestão condominial. Porque se o sistema for forte, for robusto, não oferecer oportunidade, mesmo que tenhamos ali uma pessoa mal intencionada, ou seja, que já está convencida, né, que ela está convencida que os atos ilícitos, a corrupção é algo rotineiro, é algo normal, ou até mesmo que esteja passando por algum problema pessoal como um desemprego, uma doença da família, ou até mesmo uma ambição, um sonho de consumo desenfreado, mesmo que a pessoa tenha esses fatores internos, esses fatores que estão ligados à sua personalidade, ela enfrente ali a barreira do sistema, ou seja, a gestão do condomínio, ela ofereça então um escudo forte através desses mecanismos que eu citei, sendo a auditoria preventiva de maior eficácia, porque seria ali um profissional habilitado, capacitado, que vai medir o sistema de controle interno, fechando essas portas de oportunidades para fraude. Ok, pessoal? Entenderam então essa dinâmica do triângulo da fraude dentro do ambiente condominial? Agora eu tenho um recadinho para você, que é contador, contabilista, advogado, ou tem ali uma formação na área de gestão de tecnologia, economista, ou seja, até mesmo você que é um estudante que está agora buscando o seu último ano de formação e não sabe muito bem qual caminho a seguir, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem uma ligação com o mercado condominial e também tem uma ligação com essa área da auditoria, gosta dessa parte de finanças, dessa parte de controle. Eu tenho uma novidade muito especial para você. Estamos com a nossa mentoria Audita Condomínio aberta. Você pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo para conhecer a nossa programação e verificar como você pode atuar como um auditor condominial aí na sua região, na sua cidade. O mercado ele está bastante receptivo para esses profissionais e talvez aí seja uma oportunidade para você se realizar profissionalmente. Acesse agora o nosso link, conheça a nossa programação e será um prazer tê-lo conosco dentro dessa nossa mentoria Audita Condomínio. Forte abraço do professor Odimar Manuel.